Olá, meu irmão, graça e paz. Eu não quero me demorar. Eu vou começar a partir de hoje a falar por que jamais um cristão pode votar a favor da esquerda. Simples, por causa das pautas da esquerda. E eu vou abordar um tema de cada vez e vídeos rápidos falando sobre isso. Esta semana ainda já viralizou um vídeo da pastora Thalita Pereira pregando e fazendo uma pergunta que é pertinente para esse momento. A Bíblia Sagrada é a tua regra de conduta e fé? A palavra de Deus é a tua regra de conduta e fé? E eu me lembro que quando me batizei e também quando batizo as pessoas aqui na igreja, eu faço uma pergunta a elas. Você se compromete a obedecer ao pastor, à igreja e à Bíblia Sagrada? Sim, nessa ordem ascendente. Primeiro o pastor, depois os dogmas da igreja, as normas da igreja e acima disso a Bíblia Sagrada? Você se compromete com isso? Quando nós nos batizamos, assumimos esse compromisso, assumimos esse voto, fazemos isso diante de Deus e diante das testemunhas, afirmando que sim, nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então, quando a Bíblia é a minha regra de conduta e fé, eu não posso, com as minhas atitudes ou com aquilo que eu concordo através do voto, não posso de maneira nenhuma ir contra os princípios e valores da Bíblia Sagrada. E a Bíblia é muito clara em falar contra o aborto, contra o assassinato, contra a morte das pessoas, contra a violência contra as pessoas. E nesse caso que eu vou falar aqui, especificamente contra o aborto. Por que eu não voto na esquerda? Simples, a esquerda apoia a descriminalização do aborto, ou seja, o aborto passa a ser uma questão de saúde pública. O aborto não é mais um acidente, não é mais um acidente de percurso, não é apenas só um pecado, ele deixa de ser um crime no país que o legaliza. E o que acontece com um país que legaliza o aborto? Vamos à palavra de Deus? Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20, versículo 1 até o 5. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel, que entregar um dos seus filhos a Moloque, terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executá-lo, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com Moloque. Pastor, o que isso quer dizer com aborto? Moloque era um deus que aceitava o sacrifício de crianças. Era uma estátua representando Moloque, aonde havia fogo, E eram colocados então os bebês recém-nascidos nos braços e eram queimados vivos. Isso é oferecer os filhos a Moloque. Faz referência ao aborto, à morte de crianças, à morte de inocentes, deliberadamente. E aqui o texto bíblico está deixando claro que se o povo fechar os olhos e não executar, ou seja, não tratar como um crime, tal ato, certamente este povo será punido, tanto a pessoa que fez o aborto, quanto o povo. Em outras palavras, quando nós dizemos, não tem problema descriminalizar o aborto, nós estamos fechando os olhos para crimes. Estamos fechando os olhos para coisas que atentam contra o nosso Deus. E veja por que é tão importante o voto. Talvez você diga assim, mas eu não vou fazer, em hipótese alguma eu farei, ou alguém que eu conheço vai fazer. Mas veja o que diz a palavra de Deus. Romanos, capítulo 1,
versículo 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Quando eu dou meu voto para alguém, eu estou aprovando a conduta de tal candidato. Eu estou aprovando as falas dele. Eu estou aprovando o plano de governo dele. Simples assim. E se você não sabe, pesquise. A internet está cheia de vídeos onde mostram o presidiário, o ex-presidiário, o ex-condenado, o homem que fez a maior vergonha do judiciário aparecer, chamado Lula, fazendo apologia ao aborto, dizendo que é uma questão de saúde pública, nós temos que legalizar o aborto no Brasil. Como aconteceu aqui do nosso lado, na Colômbia, né? Onde uma mulher que tem um bebê de 6 meses no ventre ainda pode abortá-lo. Uma criança de 6 meses está pronta para nascer. E eles estão dizendo que pode abortar caso a mulher entenda que não quer mais ter aquele filho. Que isso não aconteça no nosso país. Se você aprova isto, você precisa rever a que Deus você serve. Ao Senhor Jesus Cristo e à palavra de Deus, ou serve apenas a você mesmo? Tá? Para não dizer que você ainda está enganado e não serve a Deus. Meu querido, eu certamente vou falar outras vezes sobre temas tão profundos quanto este. E aqui está apenas uma parte, tá bom? Que Deus abençoe. Pensa nisso que o pastor está falando para você. Talvez você poderia ouvir tantos outros pastores, mas você preferiu me ouvir. Então ouça o que diz a palavra de Deus. É para o nosso bem, para a salvação da nossa nação. Jamais vote em quem defende tal prática. Tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe.